Olá, nesta videoaula nós vamos estudar sobre a multiplicidade de uma raiz em uma equação algébrica. Nós sabemos que uma equação algébrica, ou também chamada de equação polinomial, é aquele tipo de equação que você pode colocar um polinômio igualado a zero e encontrar o x que resolve aquela equação, né? Os x que satisfazem uma equação algébrica nós chamamos de raízes, tanto da equação quanto do polinômio. Se a equação polinomial ela tem grau n, então nós temos n raízes. É o que nos diz o teorema fundamental da álgebra. Só que o teorema da álgebra não diz que essas raízes precisam ser todas distintas. Pode ser que dentro dessas n raízes a gente encontre uma mesma raiz mais de uma vez. É sobre isso que nós vamos falar nesta videoaula, a multiplicidade de uma raiz. Se você tiver uma equação algébrica de grau n, então lembrando que uma equação algébrica, polinômio de um lado, zero do outro. P de x igual a zero, é um polinômio de grau n aqui. Vamos supor que você conheça uma raiz dessa equação, vamos chamar ela de alfa. Segundo o teorema fundamental da álgebra, existem exatamente n raízes, o grau de p de x, e exatamente n raízes complexas, é claro. Eu não tenho certeza de que essas raízes todas são reais. Eu tenho a certeza de que elas moram no mundo dos números complexos. Estou chamando essas raízes aqui de alfa 1, alfa 2 até alfa n. A gente vai dizer que a raiz alfa, aquela do começo, aqui eu fixei. Claro que o alfa é um desses alfaís, né? O alfa é o alfa 1, é o alfa 2, tanto faz. Mas eu te digo que o alfa é uma raiz de multiplicidade k se existem k dessas raízes que são iguais a alfa. Ou seja, tem n raízes, né? Quantas são o alfa? Ah, é uma só? Não, são duas. Ah, são três, são quatro. A quantidade de raízes que são iguais ao alfa, a gente fala que é a multiplicidade do alfa. Quer ver que esse conceito não é estranho para você? Olha essa equação quadrática aqui. X² mais 2x mais 1 igual a zero. Se você fizer o método de Bhaskara nessa equação quadrática, você vai encontrar que o delta, o discriminante, é zero. E aí, portanto, você tem duas soluções, duas raízes, mas são duas raízes iguais. Quer dizer, você encontra duas raízes, mas são iguais a 1. Vamos lá, x² mais 2x mais 1 igual a zero, segundo o teorema fundamental da álgebra, tinha que ter duas raízes, alfa 1 e alfa 2. Nesse caso, ambas são 1 e 1. Então, quantas vezes o 1 é raiz dessa equação? Duas vezes. Então, a gente fala que a raiz 1 ela tem multiplicidade 2. Quantas vezes ela é a raiz da equação? Isso a gente chama de multiplicidade. Dito de outra forma, lembra que segundo o teorema de D'Alembert, se o número alfa ele é raiz do polinômio, quer dizer que x menos alfa divide o polinômio. Isso também aparece lá no teorema fundamental da álgebra. Quando o polinômio ele tem multiplicidade k... Bom, primeiro, vamos lembrar do teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra, além de dizer que uma equação algébrica tem n raízes, te diz que o polinômio ele é escrito como o seu termo líder, x menos a primeira raiz, x menos a segunda, assim por diante, até x menos a última raiz. Quando uma raiz tem multiplicidade n, significa que aqui dentro desses produtos eu consigo encontrar tem multiplicidade de k, né? Quando eu falo que alfa tem multiplicidade de k, quer dizer que aqui dentro eu consigo encontrar k vezes x menos alfa. Ou seja, eu posso separar o x menos alfa do resto. E esse resto eu vou chamar de q de x. O resto que eu falo é das outras, né? Dos outros produtos. Os outros produtos vão dar um outro polinômio q de x. É o que está escrito aí. Quer dizer, se o alfa tem multiplicidade k, quer dizer que o polinômio pode ser escrito como x menos alfa elevado a k vezes um quociente. Esse quociente tem um detalhe. O alfa não pode ser mais raiz dele. Ou seja, quando eu calcular o alfa no lugar do x do q, não pode ser raiz. Por quê? Ah, porque se ele fosse raiz de novo, teria mais uma vez o x menos alfa que eu teria que ter posto aqui. É o número máximo de vezes que eu consigo colocar o x menos alfa. Tá certo? Então, essa é uma outra maneira de enxergar. Olha, por exemplo... Opa, aqui faltou escrever igual a zero, né? Olha, a equação x... Eu viro e mexo, eu faço isso. Eu já fiz isso na videoaula passada, eu estou aqui fazendo de novo, no mesmo erro.
Se você pegar a equação algébrica x menos 4 elevado a 5, x mais 2 elevado a 3, x menos 1 igual a 0, notem que do lado de cá eu tenho um polinômio. Eu convido você a perceber que esse polinômio, por mais que ele esteja escrito da forma fatorada, se você desenvolver, aqui vai dar um polinômio de grau 5, aqui um de grau 3 e aqui um de grau 1, que estão fazendo produto. Quando a gente faz produto de polinômios, o grau do produto é a soma dos graus dos polinômios, nós já vimos isso, né? Então aqui tem grau 5, aqui tem grau 3, aqui tem grau 1. Esse polinômio do lado esquerdo, então, tem grau igual a 9, que é a soma desses graus todos, né? Então, quer dizer, tem 9 raízes essa equação. Sim, tem 9 raízes, eu já sei. Quais são elas? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, alfa 7, alfa 8, alfa 9. Quais são elas? Como esse polinômio está fatorado da forma x menos alfa, os alfas desse x menos alfa são as raízes. Claro, pessoal, se você colocar o 4 aqui, 4 menos 4 dá 0. Zera tudo, dá certo. Quer dizer, o x igual a 4 é uma raiz. Só que vejam, tem 5 vezes isso. Então quer dizer que o 4 é a raiz 5 vezes. Agora olha para cá. Que número que você coloca aqui e que faz isso zerar? Não é o 2, é o menos 2. Lembra que x mais 2 é o mesmo que escrever x menos menos 2? Quer dizer, se você colocar o menos 2 aqui, você vai ver que o menos 2 é uma raiz do polinômio. O menos 2. Mas quantas vezes ele está aparecendo? 3 vezes. Quer dizer que o menos 2 é raiz 3 vezes. E por último, olha aqui, ó, x menos 1. O 1 é raiz uma vez só. Essas são as 9 raízes. Tem 5 do 4, 3 do menos 2 e uma do 1. Essa quantidade nós chamamos de multiplicidade. Ó. Então quer dizer que a raiz 4 ela apareceu 5 vezes. Ao invés de falar a raiz 4 apareceu 5 vezes, a gente fala que a raiz 4 tem multiplicidade 5. Por sua vez, o menos 2 tem multiplicidade 3. E o 1 tem multiplicidade uma vez só, um só. Certo? Tem alguns nomes, né? Casos especiais. Caso a multiplicidade de uma certa raiz seja 1, que é o que acontece, inclusive, na maioria dos nossos exemplos, né? Igual aqui, ó. Uma vez só. A gente fala que essa é uma raiz simples. Caso a multiplicidade seja 2, você fala que a raiz é uma raiz dupla da equação. Caso a multiplicidade seja 3, você fala que é uma raiz tripla. E assim por diante. Se a multiplicidade for 4, é quádrupla, etc, etc, etc. Vamos lá. Olha para esse exercício aí para a gente treinar um pouco esse conceito. Nesse exercício, está pedindo para nós verificarmos que o número 2 ele é uma raiz tripla da equação x à quarta menos 5x ao cubo mais 6x quadrado mais 4x menos 8 igual a 0. O alfa igual a 2 é uma raiz tripla. Tripla significa multiplicidade 3. Multiplicidade 3. Como a gente verifica isso? A gente verifica isso vendo se o 2 é raiz 3 vezes da equação. E aí o exercício também pede para a gente encontrar a quarta raiz. São 4. Se eu já sei que o 2 vai ser raiz 3 vezes, vai sobrar uma última ali e a gente vai descobrir. Como é que a gente faz isso? Com a mesma técnica empregada nas últimas aulas, que é o método de Brio-Ruffini. A gente pega aqui e coloca o número 2, que é a nossa raiz do lado esquerdo, e aqui do lado direito a gente vai colocar os coeficientes do polinômio, na ordem a partir do polinômio do termo líder. Coeficiente líder. Quem multiplica o x à quarta é 1, depois o menos 5, depois o 6, depois o 4, depois o menos 8. Certo? São 5 coeficientes. Daí a gente aplica o método que é baixar o primeiro, multiplicar aqui, somar aqui. Então 1 vezes 2, 2, soma com menos 5 dá menos 3 e assim sucessivamente. Menos 3 multiplica por 2 dá menos 6, soma com 6 dá 0. 0 multiplica por 2 dá 0, soma com 4, dá 4. E agora vamos ver o que acontece. 4 vezes 2 dá 8, soma com menos 8 dá 0.
Esse último zero tinha que acontecer, né? Com certeza esse último zero é importante. Por quê? Já que o 2 é raiz, quer dizer que ao fazer a divisão do polinômio por x menos 2, o resto, que é uma constante, tinha que dar zero. E deu. O método de Briolfini nos disse mesmo que dá resto zero. Agora, eu quero ver que o 2 é raiz de novo. Se eu quero ver que o 2 é raiz de novo, eu vou aplicar o método de Briolfini de novo, com o 2. De novo, a segunda vez. Notem que agora eu espero que dê zero aqui. Essa casinha não me interessa mais, porque agora aqui eu tinha um polinômio de grau 3. Ao dividir de novo, vai aparecer um polinômio de grau 2. Eu tenho que sair, tem que cair uma casinha. Nessa casinha não me interessa mais. Eu quero o resto aqui. Eu quero que o resto seja zero aqui, porque aqui vai sobrar o quociente da minha divisão desse novo polinômio de grau 3 por x menos 2. Vamos ver se realmente vai aparecer. Se não aparecer zero, quer dizer que o 2 não é mais raiz, não. Era uma vez só. Mas claro, como a gente está vendo o exercício pedindo 3 vezes, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Ao dividir por 2, como é que a gente faz o processo? Baixa o primeiro, multiplica aqui e depois soma ali. Então, 1 vezes 2, 2, soma ali dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, soma ali dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, soma com 4. Opa, deu o resto zero mesmo. Ótimo. Então, quer dizer que o 2 é raiz de novo. Maravilha. Eu quero ver que ele é raiz 3 vezes, então vamos de novo. A gente vai continuar o Briolfini mais uma vez. Mais uma vez. Só que, vamos lá. Ao fazer de novo, notem que a gente quer não mais o resto nessa casinha de novo. A gente quer o resto aqui. O resto não é mais aqui nem aqui. É aqui o resto. É aqui que vai aparecer o resto da divisão. Para ser raiz tripla, o resto tem que dar zero. A divisão tem que dar exata. Vamos ver se vai acontecer? Vamos lá. Baixa o 1, multiplica por 2, dá 2, soma com menos 1, dá 1. 1 vezes 2 dá 2, soma com menos 2, deu 0. Maravilha! O 2 é raiz de novo. O que acontece se eu colocar o 2 mais uma vez? Só para você ver que não é 4 vezes, tá? Depois eu apago. Eu não estou mais interessado nessas colunas aqui. Eu quero só saber o que acontece daqui para baixo. Eu não quero mais essa também. O resto sempre vai sendo uma casinha para trás a cada vez. Então agora, deixa eu tentar o 2 de novo, para ver se ele é raiz 4 vezes. Né? Se eu tentar de novo, vamos lá. Baixa o 1, multiplica por 2, soma com 1, dá 3. Era para dar 0. Não deu. Então não é mais raiz. Não é mais raiz. Quantas vezes o 2 foi raiz? Então essa última não serviu, tá? Essa última não deu certo. Só deu certo essas 3 vezes. Não é que não deu certo assim. A gente só chegou à conclusão de que o 2 não é raiz de novo. Só que notem, então apaga isso aqui, deixa pra lá, não quero saber do 2. O que importa é que deu certo 3 vezes. Então a gente já consegue concluir aqui que a multiplicidade do 2 é 3. É uma raiz tripla. Só que falta uma raiz. E como é que eu descubro ela? Como eu dividir por 2, por 2, por 2, o último quociente vai me levar à última raiz. Pessoal, o último quociente é só você montar o polinômio com esses coeficientes aqui. Qual é o quociente que sobrou pra gente? Vamos pensar no grau do polinômio? Aqui era um polinômio de grau 4, grau 3, grau 2, grau 1. Grau 1, então é 1x mais 1. X mais 1. Tem raiz esse polinômio? Basta a gente pegar esse 1x mais 1, que é a mesma coisa que x mais 1, igualar a zero, a gente descobre que menos 1 é a raiz que faltava. De fato, se você vier aqui e colocar menos 1, olha a mágica acontecendo, baixa 1, multiplica por menos 1, soma com 1, dá resto 0. Olha que bonitinho. Dá exato. As 4 raízes, portanto, são 2, 2, 2 e menos 1. Esta é a solução do nosso problema. É claro que é conjunto, pessoal. Conjunto eu não preciso ficar repetindo o 2 várias vezes, mas aqui eu estou querendo chamar a sua atenção de que o 2 tem multiplicidade 3. Tá bom?
Outro exercício aí, esse na verdade é um exercício de vestibular, apareceu na prova da VUNESP do ano de 2011, se eu não estou enganado. E esse exercício a gente até poderia fazer numa aula adiante, quando a gente vai falar sobre as chamadas relações de Girardi, mas eu optei por trazer aqui porque a gente consegue fazer esse exercício aqui e tem uma vantagem de... Tem uma coisa interessante por fazer ele aqui. Vamos lá. Tem um polinômio aí de grau 3, x ao cubo mais mx menos 2, só que a gente não sabe qual é o coeficiente que está multiplicando o x, é o m, né? E aí o exercício fala pra gente que esse é um polinômio com coeficientes reais que tem uma raiz dupla, que está denominando por A, e uma raiz real simples B. Raiz simples quer dizer que ela é raiz tem multiplicidade de 1, uma vez só. Raiz dupla quer dizer que tem multiplicidade de 2. O exercício pede para nós calcularmos m mais A. Bom, vamos lá. Esse exercício, então, vamos olhar para esse polinômio p de x, x ao cubo mais mx menos 2. Por ser um polinômio de grau 3, ele tem que ter 3 raízes. As raízes são α1, α2 e α3. Só que o exercício está contando para a gente que 2 delas chamam A e uma é B. O exercício falou, tá? O que isso significa? Bom, vejam que aí não está nem falando de equação polinomial, mas é a mesma coisa, tá? O polinômio eu quero achar as raízes, então é basicamente igualar isso aqui a zero e resolver essa equação algébrica. Tem que ter 3 raízes. Vamos lá. Segundo o teorema fundamental da álgebra, a gente pode, ao encontrar as raízes de um polinômio, escrevê-lo, então x ao cubo mais mx menos 2, a gente pode escrever como o produto de x menos cada uma das suas raízes vezes o termo líder. Vamos lá, o termo líder aqui é 1, então não está fazendo diferença para a gente. Mas eu preciso fazer o produto por x menos cada uma das raízes. A primeira raiz é A, a segunda também, e a última é B. Tá? A e B. Muito bem. Agora, o que a gente pode fazer? De um lado, nada. Vamos carregar aqui x ao cubo mais mx menos 2. Do outro lado, a gente vai aplicar o produto de polinômios para ver o que acontece. Claro que o 1 não está fazendo falta, né? Então vamos lá. De novo, entende por quê? A gente tem essas condições, né? Vamos fazer a conta. Primeiro aqui, ó, x ao quadrado menos ax mais a quadrado. E ainda tem um x menos b aqui. Muito bem, vamos continuar. Do lado de cá não tem nada para fazer. Do lado de cá dá para dar uma organizada. X ao quadrado menos ax com menos ax dá menos 2ax. E aqui tem um a quadrado. E aí aqui um x menos b. Agora vamos aplicar a distributiva do lado de cá. Do lado esquerdo está tudo certo. Do lado direito, vamos ver. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Menos bx quadrado. Menos 2ax quadrado. Mais 2abx. Mais a quadrado x. Menos a quadrado b. Tá certo? Então vejam que eu fui aplicando a distributiva e a gente obteve esses 6 termos todos. Tá feio, mas tá tudo bem. São contas, né? São continhas pra gente fazer. Agora, vamos organizar esse negócio. Do lado esquerdo, de novo, não temos nada de novo. X ao cubo mais mx menos 2. Do lado direito, quem que tem x ao cubo? Apenas este termo. Então, vou só separar ele aqui. X ao cubo. Com o x quadrado, apareceram alguns termos. Então, eu vou escrever o x quadrado, vou abrir um parênteses e vou colocar, colocando o x quadrado em evidência, quem que sobra quando a gente faz isso? Aqui sobra menos b e aqui sobra menos 2a. No resto não tem mais x quadrado. Então, dentro do parênteses, eu vou deixar só menos b menos 2a. Tem alguns termos que tem só x, que são esse e esse. Então, colocando o x em evidência, sobra 2ab aqui e sobra a quadrado aqui. E ainda sobra um termo que não tinha nem x quadrado, nem x ao cubo, que é esse último aqui. Menos a quadrado b. Tá certo? Muito bem. Então, nós já desenvolvemos, usamos informações do exercício e nós chegamos aqui ao final
com uma igualdade de polinômios. Aí eu convido você a lembrar o conceito de igualdade de polinômios. Quando é que dois polinômios são iguais? Quando o grau deles é o mesmo e quando termo a termo de cada grau eles são iguais. X ao cubo. Bom, aqui tem x ao cubo. Ótimo. Nada a acrescentar. Agora, olha para o termo na frente do x quadrado. Aqui na frente do x quadrado nós temos menos b menos 2a. Isso aqui tem que ser igual ao coeficiente do x quadrado do outro lado. Opa, mas não tem x quadrado. Se não tem, é sinal de que o coeficiente dele é zero. Tá, e quem multiplica o x? Quem multiplica o x aqui é 2ab mais a quadrado. E do outro lado, quem multiplica o x é o próprio m. Ah, e quem está sozinho? Quem está sozinho é o menos a quadrado b do lado direito e o menos 2 do lado esquerdo. Tá certo? Muito bem. Então, ó, isso aqui são as informações que a gente tem do exercício, tá bom? E agora a gente vai trabalhar em cima dessas informações para encontrar a solução do exercício. Vejam que aqui agora acabou a parte de polinômios. O que sobrou aqui agora é um sistema com várias equaçõezinhas para a gente brincar, tá? Então vamos tentar resolver esse negócio. Primeiro, e aí você faz como você se sente mais confortável, tá? Primeiro, notem que não tem um método bonitinho, porque não é uma equação, não é um sistema linear bonitinho. Então você vai por substituição, seja lá o que for. Olhando para a primeira equação, você percebe que você pode isolar o b. Se eu jogar o b para o outro lado, você consegue ver que ele vai positivo, mas do outro lado fica o menos 2a. Isso me dá uma maneira de isolar o b. Tá. Se eu isolar o b, eu posso, por exemplo, substituir nessa equação. Então fica assim, ó, menos a quadrado vezes b. Ah, mas no lugar do b eu vou colocar menos 2a. Aqui tem um produto, menos com menos dá mais. Aqui tem um 2, a quadrado vezes a dá ao cubo. Do outro lado tem menos 2, então fica assim, a ao cubo igual a menos 2 dividido por 2, então quer dizer que o a ao cubo é menos 1. Tá? O a ao cubo é menos 1, vamos deixar essa informação quietinha aí. Bom, na verdade, não, vamos resolver um negócio. Lembra que o a é uma raiz real? Pessoal, a gente já falou sobre isso em outras videoaulas, deixa eu escrever aqui de novo. A ao cubo igual a menos 1, eu quero saber, então, quais são as raízes cúbicas do menos 1. A gente já estudou isso quando nós falamos sobre a segunda fórmula de Moivre. São 3 números complexos que resolvem esse problema. Só que desses 3 números complexos, o único número real é o a igual a raiz cúbica de menos 1. Que número que é o cubo da menos 1? Real é só o menos 1. Existem outras duas soluções para esse problema complexas, mas real é só o menos 1. Se você não lembra muito bem disso, volta lá na aula de na segunda fórmula de Moivre. Mas você já faria sem isso, né? Estou só te chamando a atenção de que a ao cubo é menos 1, tá, então o a tem que ser menos 1. Tá, essa é a única solução real. Existem outras duas, é que elas não nos interessam aqui. O exercício falou que a raiz era real. Ótimo. Então o a é menos 1. Tá? Então, portanto, o a é menos 1. Se o a é menos 1, e o b? E o b? A gente ainda... Bom, a gente pode voltar na primeira equação, né? Lembra que o b é menos 2a? Então, se a gente trocar o a por menos 1, menos 2 vezes menos 1, nós chegamos à conclusão de que o b é 2. Mas e o m? Aí a gente pode voltar nessa outra equação aqui para descobrir o m. O m, nessa equação que eu estou chamando aqui de estrela, ele é 2ab mais a quadrado. Ora. Então tá. 2ab, o a é menos 1, o b é 2, o a quadrado é menos 1 ao quadrado. Vamos fazer conta. 2 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 4. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então tá, nós descobrimos que o m é menos 3. E aí, claro, o exercício pode ser resolvido agora em 2 segundos, né? Por quê? Porque o exercício pediu pra gente quanto é m mais a. O m é menos 3, o a é menos 1, então isso aqui dá menos 4.
certo? Talvez haja uma outra maneira interessante de fazer esse exercício. Na verdade, acaba caindo na mesma, tá? Mas quando a gente estudar, ou se você já sabe, relações de Girardi, você poderia avançar alguns passos mais rápido nesse exercício, mas no fim das contas você acabaria de qualquer forma caindo naquele sistema no final, tá bom? Então com isso nós terminamos essa videoaula, bons estudos e até a próxima!